Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma semana para mais um episódio do podcast Jonas Responde. Hoje teremos a companhia da Andréia Werner, que é candidata a deputada estadual pelo PSB, que é o mesmo partido do candidato a deputado federal Jonas Donizete. A Andréia é mãe do Theo, é fundadora do ILVP, que é o Instituto Lagarta Virapopa, e também ativista pelo direito das pessoas com deficiência e suas famílias. E hoje vai ter a oportunidade de falar um pouquinho com a gente sobre esse tema. É um prazer receber vocês dois hoje aqui. Obrigado, Ju. Obrigado, Andréia. Muito contente de estar aqui com a Andréia. Não sei se você percebeu, o número da Andréia é um 0 a mais só que o meu. Tá, né? Bem parecido aí os dois, tá fácil de decorar. O meu é 4000, dela é 40000. Então, vai ficar bem facinho, mas mais do que número, a Andréia é uma pessoa muito legal da gente ouvir pela história dela. Eu acho que ela fez da questão da vida pessoal algo que para unir pessoas, né, para ajudar pelas circunstâncias de experiência que ela teve na vida. As pessoas vão poder observar durante o nosso bate-papo. Muito legal ter você aqui, viu, Andréia? Eu estou super feliz de estar aqui com vocês, queria agradecer o convite, obrigada pela delicadeza, Juliana. É muito bom poder estar com o Jonas de novo. Eu estou conhecendo o Jonas melhor há pouco tempo, porque a gente agora é colega de partido, e eu pude conhecer várias coisas que ele fez em prol das famílias de pessoas com deficiência em Campinas, quando ele foi prefeito. E ser prefeito de uma das maiores cidades do estado não é para qualquer pessoa, né? Então, fico muito feliz de poder contar com o Jonas nessa campanha também. E é sobre isso que a gente vai começar o nosso podcast hoje, porque o Jonas, como deputado e prefeito, você apresentou vários projetos, implantou programas destinados à inclusão social de crianças com deficiência, a gente já até falou isso aqui anteriormente, e a oportunidade de conhecer uma ativista, né, como a Andréia, com certeza é bastante enriquecedora. Você acredita que essa troca de conhecimento pode ajudar no seu trabalho, caso seja eleito como deputado federal? Juliana, você sabe que eu tenho uma máxima que na vida a gente sempre tem um espaço para aprender, né? Eu gosto disso, eu acho que é legal a gente conversar. Quando eu criei a Secretaria de Inclusão das Pessoas com Deficiência, eu criei com o objetivo não só de ter a secretaria. Toda reunião de secretariado eu falava, olha, a gente tem que pensar na pessoa com deficiência, na saúde, no lazer, na educação, no transporte. Tem que ser uma coisa que o pessoal chama de transversalidade. É uma palavra difícil, mas é assim, todas as áreas pensando junto. O que pode melhorar num lugar, em outro, né? Porque as pessoas, na verdade, elas querem um direito de igualdade de oportunidades, não querem nossa dó, nossa comiseração, né? E eu vi, André, você sabe uma coisa que, antes de falar aí dos programas, que a gente vai ter tempo aí depois, durante o bate-papo, tem muita gente ainda que fala portador de deficiência, né? Mas não é, a pessoa não é portadora, porque ela não pode deixar a hora que ela quiser e pegar de volta, não é isso? Exatamente. São pessoas com deficiência, né? Isso. É a terminologia que as próprias pessoas com deficiência escolheram na Convenção da ONU dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, a gente respeita, né? Elas escolheram, a gente respeita. Ok. Pois não, Ju. Quer continuar? Eu vou fazer uma pergunta para a Andréia agora. Andréia, você já ajudou centenas de mães, né? Inclusive, pela sua experiência, hoje você tem um filho já adolescente, né? Sim. Que tem autismo, e você já ajudou mães que não só têm filhos autistas, mas com outros tipos de deficiência também. Eu queria saber de que forma essa sua experiência, inclusive pelo instituto, né, que você criou, de que maneira isso pode acrescentar caso você venha a ser eleita como deputada estadual? Eu acredito que, infelizmente, a gente que eu digo famílias de pessoas com deficiência, nós não temos representatividade na Alesp atualmente. Então, nos últimos anos, foi uma via sacra de ir até a Alesp, tentar a ajuda de deputados e deputadas, e que você vê que, por mais que às vezes tenha boa vontade, não é a prioridade deles. E eu não estou dizendo que a prioridade deles é ruim, só que não é a minha pauta, né? E eu vivo esse dia a dia como uma mãe de um adolescente que já foi uma criança e que teve a primeira recusa de matrícula da vida aos 2 anos de idade, quando usava fralda. Eu já sofri preconceito com meu filho em fila preferencial, em parquinho. Eu já passei raiva com plano de saúde por causa de não reembolsar as coisas. Eu já vi
como que os serviços públicos estão difíceis para famílias de pessoas com deficiência, e eu ouço mães com esse tipo de relato. E eu acho inaceitável a gente, como o estado mais rico do país, a gente ouvir mães dizendo, como eu já ouvi várias vezes, eu não tenho direito de morrer, porque eu tenho 3 filhos com deficiência, 3 filhos autistas, e quem vai cuidar deles quando eu morrer? A gente está em São Paulo, a gente está no estado mais rico do país, que tem um orçamento comparável a alguns países da Europa. Isso é inaceitável. E eu tenho muita expectativa de que, chegando lá, e com o foco nas famílias, eu falo famílias porque, se a gente não cuidar de quem cuida também, a pessoa com deficiência não vai estar bem. A gente vai poder fazer a diferença através de projetos de lei, através da fiscalização, porque a gente tem leis muito boas, só que elas não são cumpridas. E através de destinação de emendas para organizações que possam fazer essa diferença, até para órgãos públicos que atendam pessoas com deficiência. Então, tem muitas formas que eu vou poder ajudar essas famílias, só que com a caneta na mão, como eu costumo dizer, né? E não mais do lado de uma ONG. Voltar aqui com o Jonas. A criação de políticas públicas para pessoas com deficiências, a gente pode falar que foi um marco no seu governo como prefeito? Olha, Juliana, eu tenho um histórico, né? Eu começou na Assembleia. É importante, viu, Andréia? Porque lá na capital o pessoal conhece a LESP, sabe que é a Assembleia. No interior, o pessoal não. A LESP, a LESP é a Assembleia Legislativa de São Paulo, né? É onde fazem as leis para o Estado de São Paulo. Qual a diferença do deputado federal e do deputado estadual? Eu já fui os dois. O deputado federal, ele trabalha em Brasília, com leis para o território nacional, e o deputado estadual, Assembleia Legislativa, leis, território estadual. E a Andréia falou muito bem. O São Paulo é um estado muito... Eu me lembro, Andréia, eu fiz uma lei do teste da orelhinha. É minha essa lei, né? E, na época, o secretário de Saúde era o Barradas, era o governo do Serra, e ele falou, olha, sua lei é muito boa, mas eu vou ter que vetar a sua lei. Eu falei, mas por que o senhor vai ter que vetar? Não, questão orçamentária, isso e aquilo, tal. E isso eu não me conformei. Eu já tinha uma boa relação na Assembleia, nós derrubamos o veto. Aí o governador me chamou para conversar. E eu falei para o governador o que a Andréia falou. Falei, governador, é uma coisa assim, nesse caso específico, o teste de audição, ele detecta um problema de audição que a criança tem e permite à criança desenvolver o sistema de fala. Às vezes não com a perfeição que a gente fala, mas ela passa a escutar, porque a fala é um aprendizado do ouvir, né? Então faz um implante coclear e nós criamos 17 centros no estado de São Paulo. O governador Serra, diga-se de passagem, foi sensível, o veto foi derrubado e foi implantado. Então, já como deputado estadual fiz esse trabalho. Depois, na minha administração, prefeito, executivo, você tem uma circunstância mais parruda, digamos assim, de implementar as suas ideias. E aí a gente fez várias coisas, como, por exemplo, a política inclusiva de aula de educação física para as crianças com deficiência motora não ficarem só olhando as outras crianças brincarem. Isso é bom por 2 coisas. Primeiro, porque a criança, ela é uma criança, ela tem uma cabeça de criança, ela quer brincar. Então, você olha para a criança com deficiência e o amiguinho que não tem deficiência, ele passa a ter um senso de colaboração, entender que a vida não é todo mundo igual, né? Que ele precisa ter um olhar diferente também. Então, eu acredito que foram políticas importantes, sim, que a gente implantou e que eu acredito que essa nossa parceria com a Andréia vai poder, tanto eu assumir o compromisso com ela, de levar também para a Câmara dos Deputados. Ela lutou agora, recentemente, ela vai poder falar um pouco, daquele rol taxativo dos planos de saúde lá, e conseguiu uma vitória, mesmo sem ser deputada. Você imagina como deputada, sim, com força, o que ela poderá fazer, né, Andréia? Fala um pouquinho sobre isso. A gente está numa luta desde o início do ano. Na verdade, a gente, como organização, como Instituto Lagarta Virapupa, a gente vinha alertando desde o ano passado sobre essa decisão que estava em curso no STJ, que basicamente dizia que os planos de saúde só têm que cobrir aquilo que está no rol da ANS, que demora a ser atualizado, que muitas vezes leva em consideração mais o custo do que a efetividade daquele procedimento. Então, que era uma decisão para beneficiar os planos de saúde, não os usuários. E aí, quando retornou esse julgamento em fevereiro, a gente fez um chamado para mães de todo o país para se acorrentar na porta do STJ, teve uma adesão muito grande, saiu em todos os jornais, saiu em toda a mídia.
Depois disso, a gente continuou se manifestando, trazendo artistas para gravar vídeos em apoio, só que, infelizmente, a coisa já estava meio desenhada e essa decisão foi tomada pelo STJ em junho, de que o rol era taxativo. E, a partir daí, já começaram a cair liminares. De quem tinha tratamento através de liminar, começou a ficar sem, e isso inclui desde medicamentos, que são muito importantes para a epilepsia, até home care. Pessoas com deficiência grave que têm home care em casa estavam perdendo home care. Aí a gente começou a se mobilizar, vários grupos de mobilização, para pressionar o Congresso, porque já tinham surgido vários projetos de lei para tornar esse rol de novo exemplificativo, e a gente conseguiu essa aprovação do PL 2033, tanto no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, que basicamente retorna à condição que era antes. Quer dizer, se a pessoa tiver um tratamento negado pelo plano de saúde, ela pode, de novo, judicializar e, cumprindo alguns critérios, ela consegue ter esse tratamento, medicamento, procedimento. E agora a gente está aguardando a sanção presidencial, mas a gente sabe que tem um prazo, se ele não sancionar, vai ser sanção tácita. Estamos aguardando. Olha, só para complementar, Juliana, eu já estive lá na Câmara dos Deputados. Lá tem as chamadas bancadas temáticas, né? A maior de todas é a ruralista, que defende o agronegócio. Mas a bancada dos planos de saúde, a chamada bancada branca, né? Ela é fortíssima. Então, essa vitória da Andréia, de outras mães, é claro que não foi uma vitória solitária dela, mas a força dela foi muito grande. Eu, pela instituição da Frente Nacional dos Prefeitos, nós fizemos manifestação favorável, até porque eu tive um debate com a ministra Carmen Lúcia, quando ela era presidente do Supremo, que o presidente do Supremo é também o presidente do CNJ. Eu falei, falta uma questão na nossa Constituição, porque define que a saúde é um direito cidadão e obrigação e dever do Estado. Aí define que a saúde municipal é responsável pela saúde básica, que são os centros de saúde, a primeira atenção, tudo. E a saúde e o Estado e a União são responsáveis pela saúde secundária e terciária, que são esses tratamentos mais complexos. E é onde tem mais dinheiro também. Então, eu comentava com a ministra Carmen Lúcia que era necessário assumir cada um a sua responsabilidade, para não ficar uma coisa indefinida. Porque muitas mães falam, onde que eu vou, quem é que eu procuro, né? Então, hoje já tem no judiciário meio que uma hierarquia. Ela não fez uma portaria, algo, mas já existe uma hierarquia, que se busca primeiro a União, depois o Estado e aí depois o município. Porque tem municípios e tem municípios, né? Falando de Campinas, por exemplo, é uma cidade que tem até mas tem cidades que não têm condição, não têm recurso, né? Eu até queria pedir uma opinião de vocês, né? Uma avaliação, como que vocês veem o trabalho do Congresso Nacional hoje em relação a esse tema que a gente está discutindo hoje, né? A inclusão. Na opinião de vocês, o que precisa ser feito de mais urgente hoje em termos de legislação brasileira? Especificamente sobre essa questão do rol, eu vou falar abertamente para você. Eu acho que a gente só conseguiu passar esse PL porque é véspera de eleição e porque a gente pressionou os parlamentares e a gente estava mostrando o rosto de cada um que estava apoiando e de cada um que estava em cima do muro. E como era véspera de eleição, a gente sabe que é um assunto de muito apelo popular, eles acabaram aprovando, foi votação simbólica, tanto na Câmara quanto no Senado, porque véspera de eleição. Eu não sei, se não fosse véspera de eleição, se a gente teria conseguido esta força junto aos parlamentares. Com relação à legislação, eu vou falar uma coisa que muita gente pode não concordar, mas eu não acho que a gente precisa de mais leis. Talvez alguma coisa muito pontual, falando com relação a pessoas com deficiência. A gente tem a melhor lei do mundo, se bobear, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Ela foi baseada na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, ela trouxe a questão do modelo social de deficiência, que é a deficiência muitas vezes está no meio e não na pessoa, né, está no ambiente, então a gente tem que dar acesso, a gente tem que fazer adaptações para que as pessoas tenham acesso. Ela é extremamente completa em todos os aspectos, inclusive nisso que o Jonas falou. A pessoa com deficiência, muita gente acha que ela só quer ir para a terapia, para o tratamento, né, para o hospital e, no máximo, para a escola. Não, ela quer acesso ao lazer, ela quer acesso à cultura, ao mercado de trabalho, e essa lei contempla isso tudo. Qual que é o problema que nós temos? O problema que nós temos com muitas leis no nosso país, que não é cumprida. E quem tinha que fiscalizar não está fiscalizando o cumprimento dessa lei. Mas, se ela fosse cumprida, a gente não teria problema nenhum com relação à acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência. Juliana, eu quero, como deputado federal, vou tentar de novo, já tentei
há 12 anos passados, teve impedimentos, porque a bancada da educação às vezes precisa de uma compreensão maior do que é um ambiente escolar. E depois, passando como prefeito, qual que é o maior orçamento que deveria ser da educação? 25%. Hoje, alguns municípios gastam mais na saúde, né? Eu tenho um princípio que é o seguinte: a escola tem que ser um fator de acolhimento. A inclusão não é só você colocar a criança dentro da classe e deixar ela lá, entendeu? Porque daí a professora fica esgotada, porque às vezes ela não tem preparo para lidar com determinadas situações, e a criança também não tem o desenvolvimento que ela poderia ter. Então, é dar para os prefeitos a condição deles poderem contratar profissionais de saúde com dedicação exclusiva à área escolar e poder deduzir esse custo da folha de pagamento da educação. Não sei se eu me fiz entender. Sim. Porque, por exemplo, uma criança com deficiência, ela tem a necessidade do professor, mas ela tem a chamada multidisciplinaridade, que são vários setores da medicina, né, que tem estudo, fonoaudiologia, fisioterapia. Então, se nós pudéssemos ter isso numa condição linkada direto com a educação, né, existe uma resistência dos profissionais de educação sobre isso, mas traria muito mais recursos, porque no orçamento da educação, o que acontece? Que a gente vê muitas vezes prefeitos comprando coisas desnecessárias apenas para chegar e falar: olha, eu gastei 25%, eu pus 25% na educação. Não é só o quanto você vai pôr, mas aonde você está pondo e o que está trazendo de melhora. Então, eu acho que um ajuste desse na lei ajudaria muito, principalmente na primeira educação, a creche, o ensino fundamental, porque a Andréia falou aqui, é muito difícil para uma mãe com filho com deficiência encontrar vaga em escola, é realmente um périplo e passa por situações muito constrangedoras. E isso eu acho que a gente evitaria com uma lei como essa. Queria sua opinião também, Andréia, desculpa te cortar. Hoje o Theo já está com 12 anos, né? 14. Você falou que teve a primeira matrícula negada aos 2 anos de idade. Sim. Então, de lá para cá, você já deve, infelizmente, ter passado por muita coisa. Queria que você falasse qual é a importância, né? Porque é aquilo que o Jonas estava falando, não basta só matricular a criança na escola, ela tem que estar inserida no grupo, né? Queria que você falasse da importância dela fazer parte do grupo, estar na mesma sala que os outros colegas, ter os mesmos direitos e de que maneira é possível mudar esse cenário, que infelizmente existe a lei, mas na prática não é o que acontece, né? Sim, a inclusão, para mim, é a maneira mais eficaz que a gente tem de construir uma sociedade melhor, mais inclusiva, mais tolerante. Eu nem gosto dessa palavra tolerância, porque parece que você tem que aguentar. É uma sociedade inclusiva mesmo, que respeite a diversidade das pessoas. Eu sempre comento que eu tenho certeza absoluta que a maior parte do sofrimento que eu tive quando o Theo foi diagnosticado é porque eu não convivi com crianças com deficiência na minha infância. Na minha época, não tinha isso. As crianças com deficiência, ou elas estavam trancadas dentro de casa, ou elas estavam institucionalizadas, porque tinha toda uma questão social mesmo, de um estigma, né? Então, se eu tivesse convivido com crianças com deficiência na escola, no parquinho, na igreja, porque eu ia muito à igreja, eu tenho certeza que eu já teria uma visão diferente e que é a visão que eu queria que todo mundo tivesse, que é: deficiência é diversidade humana. Assim como as pessoas têm cabelo diferente, têm formato de rosto diferente, tem gente que anda com as pernas, tem gente que anda com a cadeira de rodas e está tudo bem, né? Então, eu vejo aí a importância da inclusão. O Theo passou por tudo que vocês podem imaginar. Ele passou por classe especial dentro de escola regular. Inclusive, quando a gente morou no exterior, foi esse mesmo esquema, na Inglaterra e na Suécia, classe especial dentro da escola regular. Até que eu percebi que aquilo não estava funcionando quando veio a pandemia. E a gente se mudou para o interior, a gente está morando em Vinhedo agora, e eu matriculei ele na escola municipal. Mas veja bem, a gente está falando de um autista que não é um autista leve, bem entre aspas, né? Ele é um autista grau 2 de suporte, não fala, ele é não oralizado e ele não estava alfabetizado. Eu confiei na escola pública.
e eu não podia estar mais feliz com a decisão que eu tomei. Olha que maravilha. Eu não vou dizer que a inclusão no Brasil está como está a escola pública em Vinhedo, mas o que eu mostro, e eu vivo exibindo vídeos dele sendo alfabetizado, incluído na escola, jogando jogos estudantis com os colegas, é possível. Aqui está acontecendo. Então, se aqui está acontecendo, por que não está acontecendo na escola do seu filho, no seu bairro? É uma questão de atitudinal, porque a gente sempre fala, né? A gente pode remover todas as barreiras, mas se ainda tiver atitudinal, você pode trazer a melhor formação continuada para as professoras. Se uma professora específica olhar aquele aluno e falar ele não devia estar aqui, ele devia estar na escola especial, não adianta a formação. Então, a gente está falando de barreira atitudinal, de professor, de diretor. A gente está falando da Secretaria da Educação, que não destinou recurso ou que não contrata os assistentes para as crianças dentro da escola. A gente está falando de quê? O que está embarreirando aí a inclusão no seu bairro, na sua cidade? Mas que é possível, e acho que a gente tem que lutar por isso, né? E, graças a Deus, temos aí a escola pública, que ela pode não ter recursos, mas ela não, a primeira barreira não existe, ela nunca vai bater a porta na cara, né? Ela aceita o aluno e vê o que consegue fazer com os recursos que tem. Eu queria aproveitar que você falou, rapidinho, Jonas, que aproveitar o gancho que você falou da sua experiência no exterior. Tem algum tipo de política pública que você viu lá, que de repente possa ser exemplo aqui? Ou os problemas são iguais? Olha, eu vou falar aqui, vocês podem dizer que eu sou uma sonhadora, mas tem coisas que eu vi lá que eu ainda sonho ver acontecendo aqui. Eu vou trabalhar por isso, espero ter no Jonas um parceiro também lá na Câmara Federal para isso. Mas uma coisa interessante que eu vi na Inglaterra, quando eu mudei para lá, eles tinham uma licença parental para que os pais pudessem descansar. É incrível falar isso, né? Mas é verdade. Eles pegavam um fim de semana, pagavam cuidadores para poder ficar com aquela criança, adolescente, adulto com deficiência, e pagavam para os pais fazer uma viagem para poder descansar. Gente, é muito louco isso, mas acontecia de verdade. Eu vi isso acontecer. E na Suécia, o que mais me encantou foi o programa de residências inclusivas assistidas que eles têm lá para jovens com deficiência, né? Então, a partir do momento em que ele sai da escola, com 17 anos, ele já começa a ir uma vez por semana, ele já tem direito àquele apartamento, naquela residência inclusiva, ele pode ir uma vez por semana, para ele ir acostumando. Se ele tiver autonomia suficiente para um dia ele falar, eu quero morar sozinho, eu não quero mais morar com os meus pais, ele pode ir para lá que ele tem esse direito. Se os pais falecerem por qualquer motivo, ele já está acostumado com aquela residência, então ele vai morar lá. Então, nenhuma mãe lá tem medo de eu vou morrer amanhã e meu filho vai morar embaixo da ponte, que é a realidade das nossas mães aqui. Jonas, você queria fazer alguma consideração? Olha, eu vejo assim, Juliana, eu tenho um olhar otimista, sabe? Eu vejo falta bastante. Eu acho que a Andréa colocou aqui duas situações. Eu mesmo, eu desconheci essa da licença parental, achei muito interessante, porque nós somos humanos, né? Aí eu acho que a gente tem que falar para todo mundo que cuida, né? Existe na parte humana um nível de esgotamento, às vezes, da atenção que a gente tem que dar. E muitas vezes a pessoa, depois que passa aquele momento, ela se culpa. Fala, será que eu não estou sendo a mãe, o pai que eu deveria ser? Mas é uma coisa que é preciso ter esse grau de compreensão. Então, achei muito interessante essa política que a Andréa falou. Mas se a gente pegar a história da humanidade, dos últimos 50 anos para cá, nós saímos de situações que as pessoas com deficiência eram praticamente, alguns regimes, eliminadas da sociedade, né? Vamos falar de uma situação que é outra, totalmente diferente, mas é também uma circunstância social. A pessoa que inventou o computador, né, foi uma das 3 pessoas que a rainha Elizabeth II deu o perdão depois, pós-morte, né? Porque ele era uma pessoa com homossexualidade, por isso falei totalmente diferente do que nós estamos conversando aqui, e ele pagou um preço caríssimo por isso, né? Foi até feito um filme sobre essa questão do cara que inventou o computador. Então, eu acho que a gente tem dado passos no sentido de humanizar, de compreender, mas falta muito, Com certeza. né? E uma coisa que a Andréa falou que eu achei super legal, e eu, como legislador que já fui, como prefeito que já fui, eu falo, e aí trazendo um pouco para a coisa da minha fé, né? Porque nas Escrituras tem uma parte que fala assim, eu vou escrever a minha lei no coração do meu povo. Eu acho isso lindo, né? Porque o dia que a gente tiver a lei escrita no coração, eu acho que a gente vai ter mais
coisa de comportamental, né? Para lidar com situações como deve ser lidado. Então, quando a Andréia fala, a gente tem leis, e ela citou aqui uma, eu fiz o plano da primeira infância em Campinas. A minha secretária foi em Harvard, conversou com as melhores mentes, e nesse plano da primeira infância contempla a questão da criança com deficiência, desde muito cedo, porque hoje nós temos, no caso da Andréia, demorou 2 anos o diagnóstico, mas já tem caso que a criança é diagnosticada no útero da mãe com algum tipo de deficiência, né? Síndrome de Down é uma delas. Sim. Né? E, então, quanto antes você começar a dar o suporte, né? E também fazer com que a pessoa tenha condições, melhor. André, eu quero te fazer 2 perguntas. Opa! Que eu acho interessante ouvir de você. Né? Primeiro, eu tenho um amigo que tem um filho com síndrome de Down. E ele teve um irmãozinho. E falou para mim claramente que ele tinha essa preocupação de quando ele e a esposa morrer, quem que ia cuidar. Por isso ele teve um irmão. Eu quero saber se isso é algo recorrente, né? Primeira pergunta. E uma segunda, que eu também achei muito legal quando eu vi. As pessoas falam muito, eu já cheguei a falar, quero me penitenciar, que Deus escolhe os pais das crianças com deficiência. A gente ouve muito isso. Não ouve muito Sim. isso? Né? Que são pessoas também especiais. E as mães não se sentem confortáveis com isso. Né? Fala um pouquinho fala um pouquinho dessas 2 situações, do irmão e dessa questão do desígnio divino que as pessoas apontam às vezes. A questão do irmão é recorrente. Inclusive, logo que o meu filho foi diagnosticado, eu entrei nessa neura mesmo, sabe? Que eu queria ter outro para cuidar dele. Hoje em dia, olhando bem de longe, né, porque já faz muito tempo, assim, meu pensamento, bem pessoal mesmo, eu não acho justo você trazer uma criança no mundo com uma missão, assim. Primeiro que você não sabe nem se ela vai querer, né? Vai ser livre-arbítrio dela. Segundo que a gente tem que ter filhos se a gente quer muito ter filhos, né? Porque a gente sabe que é difícil. Tem que ter muito amor mesmo. E aí eu lembro que eu conversei com o médico do TEL e ele me explicou que autismo era muito genético e que já que eu tinha tido um autista, que eu teria chance alta de ter outro. E é fato, eu conheço mães que têm 3. A gente conheceu uma outro dia numa palestra que eu fiz, tinha 5 autistas. E aí a gente acabou, naquela época, conversando como é que ia fazer, e aí eu perguntei para ele, o que o senhor acha que a gente deve fazer? Ele falou, quem sou eu para te falar o que fazer? Mas eu acho assim, você tem que ter outro filho se você quiser muito ser mãe novamente. Porque aí, independente, se vier um outro autista, você vai estar ok, porque, na verdade, o seu desejo era ser mãe novamente, não colocar alguém para cuidar do primeiro. Ok. Né? E da questão da mãe, que o pessoal... Ah, tá. Eu li alguma coisa que você escreveu, chama isso de romantização, é isso? Sim, eu trago fatos para rebater esses argumentos. Enfim, cada um tem a fé que tem, e eu admiro muito, não tenho, obviamente, nada contra a fé de ninguém. Mas os fatos são, as crianças com deficiência são as que mais sofrem violência, e essa violência acontece dentro de casa. A gente tem também muitas mães no nosso meio se matando. A gente teve um caso ano passado de uma mãe que faleceu e ela ficou 10 dias morta dentro de casa com o filho dela comendo restos na cozinha, com o corpo da mãe apodrecendo dentro de casa, 10 dias. Porque a família e os vizinhos demoraram 10 dias para perceber que aquela mulher estava sumida. Então, eu sempre falo o seguinte, o problema não é a deficiência, e a gente tem que ter muito cuidado para a gente não colocar a culpa no lugar errado. Entendi. A culpa não é da deficiência, não é da pessoa com deficiência, mas quantos abandonos essas pessoas sofrem? 80% dos pais vão embora de casa quando um filho é diagnosticado com uma deficiência. Não tem assistência social, não tem diagnóstico precoce, não tem terapia grátis, né, no SUS, enfim, não é grátis, a gente paga os impostos, mas não tem terapia no nosso sistema público disponível para todo mundo. Então, são muitos abandonos que essas famílias e essas mulheres, mães cuidadoras, sofrem, para alguém chegar e falar, você foi escolhida por Deus, e tem até o pior, né? Deus não te dá um fardo maior do que você pode carregar, ainda chama o seu filho de fardo. Eu acho assim, ao contrário de ficar dando nomes bonitos para essas mães, a gente tem que lutar por políticas públicas. A gente não quer ser guerreira. A gente não quer ter que ser guerreira. Eu falei isso lá no Congresso, no dia que estava aprovando lá na Câmara o PL 2033.
Se a gente tem que ser guerreira, se a gente tem que ir na porta do STJ se acorrentar no sol de Brasília, é porque estão tentando tirar os direitos dos nossos filhos todo santo dia. Senão a gente podia estar fazendo outra coisa, podia estar no sofá com o filho, podia estar passeando, podia estar no próprio emprego, né? Se a gente é guerreira, é porque a gente está sobrecarregada e abandonada e porque faltam políticas públicas. Andréia, hoje eu estou meio que dividindo com você aqui, né, Juliana? Nós estamos em 3. Mas tá A ótimo gente está esse bate-papo. falando de quantos milhões de lares no Brasil? Se pegar uma situação mais global. Pelo IBGE, 24% da população tem algum nível de deficiência. E você pode até ter uma miopia mais grave, até deficiência de mobilidade, paralisia cerebral, enfim, são milhares as deficiências. Então, praticamente 1 em cada 5 famílias é afetada, tem alguém com deficiência. Né? É muita gente com deficiência. Você, e o que chama muito a atenção, Andréia, que inclusive você falou, né, quando o Theo foi diagnosticado com 2 anos, você não tinha nenhum tipo de informação. E o que chama a atenção é que quase 100% das famílias brasileiras passam por isso, não tem nenhum tipo de informação. O que falta, né, para que essa comunicação seja mais eficiente, que os pais possam ter mais acesso a informações, de que forma o governo pode se comunicar de uma maneira... lúdica, prática, didática, né? Para que os pais possam começar a perceber os sinais dentro de casa, para poder levar até um especialista e ter o diagnóstico correto. Já tem algumas ONGs aqui no estado de São Paulo fazendo um serviço muito bacana com relação à síndrome de Down, que é quando nasce, porque a maioria dos bebês que nascem com síndrome de Down, a pessoa só descobre no nascimento mesmo. Elas estão fazendo um trabalho de acolher essas famílias, dar uma cartilha informativa, mostrar onde que elas podem ter mais informação, acesso à terapia, isso, aquilo, aquilo outro. Para outras deficiências, e principalmente quando a gente está falando de transtornos do desenvolvimento, tem uma coisa muito bacana que é muito pouco usada, e inclusive eu ouvi na última vez que estava em falta, que é a caderneta da vacinação da criança do SUS. Ela vem com os marcos do desenvolvimento para a mãe observar. Mas ninguém dá muita importância para aquilo, e aquilo pode fazer a diferença para a mãe perceber que o bebê está com um atraso em algum aspecto e levar a procurar um especialista. Mas eu acho que a gente precisa dar informação mesmo. Né? Médico da família, né, que tem muito acesso às crianças e tudo, levar cartilha informativa, e a gente ter algum trabalho no Estado para poder acolher e informar essas famílias quando vem o diagnóstico no SUS. Nem que seja um curso online que você passa para aqueles pais. Porque eu imagino que as famílias, num primeiro momento, devem se sentir completamente perdidas, né? Elas se sentem e tem um problema que elas vão para o Google. E no Google tem coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Tem, por exemplo, o site falando que vacina causa autismo, por exemplo. Então, pode muito mais desinformar do que informar. Então, a gente precisava ter um meio oficial de quando essas famílias recebem qualquer diagnóstico de deficiência, doença rara, doença crônica de um filho, elas tenham um meio oficial para informar sobre aquilo com base na ciência mesmo, e para poder explicar o que está acontecendo e onde que ela pode procurar ajuda para isso, para aquilo. Então, eu adoraria que a gente tivesse um curso online, alguma coisa que essas famílias pudessem receber acesso assim que vem um diagnóstico no SUS. Agora eu vou voltar à parte da inclusão que a gente estava falando, vou pedir a opinião dos dois, porque muitas famílias ainda se sentem mais confortáveis quando o filho vai para uma escola especial. E a gente estava aqui debatendo a questão da inclusão, de estar, de pertencer ao mesmo grupo. Queria a opinião de cada um de vocês sobre isso. Olha, eu vou falar o que eu penso, não sei se é igual que a Andréia pensa, né? Mas eu acho que de muita validade o nosso papo hoje, porque a Andréia, ela tem um trabalho muito lindo, viu? Ela não está agora querendo... Ela criou um blog, né, que é A Lagarta Vira Pupa. Aí eu perguntei para ela, pupa é o casulo, né? A lagarta sai do casulo. E do blog virou um instituto, né? E agora ela almeja o mandato de estadual para fortalecer esse trabalho dela. Né? A questão da inclusão, vocês duas têm uma faixa de idade diferente, são mais jovens do que eu, né? Não muito. Mas a Andréia citou uma coisa, no meu tempo, eu lembro direitinho como é que chamava a professora da classe dos alunos especiais. Ela chamava Dona Mirtes. E aí, quando você dava uma resposta errada, que a professora perguntava,
os próprios coleguinhas falavam, ih, vai lá para a classe da Dona Mirtz. Olha só. Então, era algo muito estigmatizado, né? Então, primeiro ponto, a inclusão ela é pedagogicamente universalizada. Hoje não tem mais, a não ser quem tem uma visão muito antiquada que defenda assim que a criança tenha um ensino à parte. Agora, quando quiseram acabar com as APAES do Brasil, eu fui contra. Teve leis para isso e eu fui contra, porque as APAES fazem um grande trabalho, um trabalho complementar muitas vezes, né? Mas existem instituições sérias, multidisciplinares, né? Que não são instituições governamentais, que recebem verbas, são autorizadas a receber verbas oficiais, que têm que prestar conta por aquilo, e que fazem um trabalho muito... Eu citei para a Andréia que quando eu exerci meu mandato, até o mandato de estadual, ele tem até uma facilidade maior nessa questão das emendas, porque você pode mandar direto para a entidade, né? E isso, as entidades... Ocorreu no nosso país, Juliana, o SUAS, que é o Serviço Universal de Assistência Social, ele se profissionalizou muito. Como é que começou? Começou com aquelas pessoas de boa vontade, que às vezes tinham um filho com deficiência, falava, puxa, eu preciso fazer alguma coisa, vou fazer, vou tal. Aí depois aquilo foi se profissionalizando, não ficou só na boa vontade. Não são todas as instituições que estão assim, nesse nível, mas eu digo, viu, André, aqui em Campinas nós temos a FEAC, que é a Federação das Entidades Assistenciais, que ela fez um grande trabalho de profissionalização. Às vezes a pessoa que lida com a parte financeira, por exemplo, de uma PAI, de uma casa da criança paralítica, é o maior executivo de uma grande empresa multinacional. Então é gente que conhece demais. Ela está ali doando não só, ela está doando conhecimento, tempo, por uma finalidade. Então eu penso assim, a escola regular para todos e inclusiva. E aquele tipo de apoio, seja ele qual for, extracurricular, ele é válido desde que seja feito com conceitos bem definidos, de regras, de profissionais. Eu acho que serve como apoio também para as famílias. E a sua opinião, Andréia? Vamos falar de mundo ideal, tá? Dentro das nossas leis e todas as convenções internacionais que o Brasil assinou, inclusive a Convenção de Salamanca, a gente não deveria ter escolas especializadas como substitutivo da educação regular. Ela deveria ser complementar. Isso é o cenário ideal. Qual que é o cenário real? E eu vou falar do Estado de São Paulo, porque eu não conheço bem a realidade de outros estados. Quer dizer, até conheço, porque as mães me contam, mas eu vou falar o que eu conheço mais, que é aqui o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo foi condenado numa ação civil pública a fornecer educação especializada para os autistas, porque não estava tendo na escola regular a inclusão, e a construir 5 centros especializados também. Até hoje, os 5 centros não saíram do papel, mas vamos voltar para as escolas especializadas. Ele conveniou várias escolas especializadas no Estado para poder cumprir isso que foi determinado na ação civil pública. E esses autistas e essas autistas, ou até com outras deficiências, mas com autismo também, que estão nessas escolas conveniadas, geralmente são autistas de um grau maior de suporte, que já estão adolescentes ou até jovens adultos, porque aí é outro problema que a gente tem aqui. A gente não tem nada para jovens adultos com deficiência. Quando eles saem da escola, eles vão para onde? Se eles não têm autonomia suficiente para ir para o mercado de trabalho, a gente não tem centros-dia, a gente não tem centros de convivência. Então, muitos ainda estão nas escolas especializadas com 20 e tantos anos de idade. Já teve algumas vezes que até o próprio Ministério Público tentou derrubar essa ação civil pública e falando, não, essas crianças, esses adolescentes podem ir para a escola estadual. Eu sou totalmente contra. Eu sou uma pessoa que luta pela inclusão no seguinte sentido. Eu quero que a gente vá implementando a inclusão direitinho, dando treinamento para professoras, colocando recursos de acessibilidade educacional em todas as escolas, para que um dia a gente não precise das especializadas mais. Esse é o meu objetivo. Mas o cenário atual aqui se você cortar essas escolas especializadas do Estado de São Paulo, destas mães, elas não vão ter nada, porque essa escola não cumpre só a questão da educação, ela é assistência social também. Ela é rede de apoio. Muitas vezes ela é até a única questão terapêutica que aquele adolescente tem. E tem muitas até, André, aqui que eu conheço, né, que a gente apoia, que enquanto a criança está lá, eles criam algum programa para a mãe, alguma coisa para a mãe poder apoio para a família, para poder se profissionalizar, ou alguma coisa também psicológica para dar um amparo, né?
porque é necessário também. E uma coisa que a Andréia falou é uma realidade, né? Eu não tinha esse percentual, mas a grande parte, a mulher fica sozinha ali na missão da criação do filho, né? O que acaba acarretando uma sobrecarga maior ainda sobre ela. Bom, e antes da gente encerrar aqui o nosso podcast, eu queria pedir, Jonas, você como gestor público, fazer uma pergunta para a ativista social e depois vice-versa. Olha, mais do que uma pergunta, eu queria agradecer a Andréia. Eu falei para ela que a vida nos dá o direito de escolher as nossas companhias, né? E eu escolhi ela para a gente caminhar junto, né? Eu acho que é uma pessoa que pode fazer uma grande representatividade na Assembleia Legislativa. É importante falar, Ju, porque as pessoas, às vezes, elas falam, eu quero votar, mas será que chega? Será que dá? Eu já passei muito por isso, então eu posso falar. A Andréia já teve votações assim muito expressivas, né? Poderia ter sido eleita para outros cargos, faltou muito pouco. Então, além de tudo, eu sou presidente estadual do partido, né? Tenho uma representatividade política. Ela está entre aquelas. Não existe eleição ganha, né? Eu falo que a inteligência do homem já inventou muita coisa, mas eleição ganha não inventaram ainda. Mas ela está entre aquelas que têm condição de chegar lá, né? Então é importante que quem se identificou com a nossa conversa, que vive um problema desse na família, ou que não tem um problema, mas que fala, puxa, eu penso assim também, né? Que dê o voto de confiança para a Andréia. Porque eu acho que é só assim que a gente consegue. A política nossa, ela se chama política representativa. Eu tento explicar o seguinte: o estado de São Paulo tem 45 milhões de habitantes. Não dá para você fazer uma conferência, a não ser plebiscito, né? Quando faz no país. Então você tem que escolher alguém para representar. E eu acho que a Andréia representaria com muita dignidade essa causa. A pergunta que eu faço para ela é se ela está animada. E pelo jeito eu vejo que ela está animada. Você está animada, né, Andréia? Faltam quantos dias? Tá chegando. Tá chegando, falta menos de um mês aí. O Jonas sabe que é muito desgastante fisicamente, emocionalmente também, porque a gente sofre ataques nas redes, e essa eleição especificamente, ela tá uma eleição violenta, né? Então Sim. A gente tem medo, faz campanha com segurança, não tá uma coisa simples de se fazer essa campanha eleitoral desse ano. Mas eu nunca estive tão empolgada, até porque eu acho que eu nunca tive tantas chances assim, efetivamente de entrar. Eu estou num partido que valoriza de fato essa causa da pessoa com deficiência. O PSB tem um setorial, né, tem uma secretaria de pessoas com deficiência, que é o PSB Inclusão. Então, eu tenho certeza que eu estou no caminho certo e que, se Deus quiser e o povo votar como diz a Tabata, é verdade. Ano que vem, nós vamos ter representatividade, vamos ter um gabinete muito diverso lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, para que a gente não tenha mais que pedir favor para ninguém. Esse é o meu objetivo. Muito bom. Falta você perguntar para mim. Ou falar alguma coisa também, fique à vontade. Eu queria saber, porque você foi deputado estadual, aí você foi deputado federal, aí você foi prefeito, e aí agora você vai voltar para deputado federal, e eu queria entender o que mudou para você, o que vai mudar sendo eleito deputado federal depois de ter sido prefeito, depois de estar no executivo, você voltar para o legislativo. O que te agregou nesse sentido, que você acha que vai fazer que dessa vez o seu mandato seja melhor do que da última vez, pela experiência de ter sido prefeito de uma cidade tão grande e tão importante quanto Campinas? Muito legal, Andréia, a tua pergunta. Vamos lá, então. Eu já fui vereador, já fui deputado estadual, já fui deputado federal e fui prefeito, né? Eu falo que eu fui feliz em cada uma dessas jornadas. São jornadas diferentes, né? Quando eu fui eleito prefeito, quem já foi deputado e se elege prefeito, a pessoa fala assim, eu era feliz e não sabia. Aí eu falava assim, não, eu continuo sendo feliz, porque se deixar de ser feliz é muito ruim, né? Mas é diferente. Executivo é diferente de legislativo, eu falo que tem que trocar o software para poder rodar a coisa, né? Mas volto com uma cabeça diferente para o Congresso Nacional. Quando eu fui deputado, eu fiquei 2 anos, né? Aí teve uma avaliação do ranking da revista Veja, que eles faziam todo ano, e eu fiquei muito feliz que eu fui avaliado entre os 10 melhores deputados do Congresso e o primeiro do Estado de São Paulo. Então eu procuro
naquilo que eu vou fazer, me dedicar e me dedicar muito. Foi o que eu fiz como prefeito, não fui perfeito, mas acredito, fui reeleito no primeiro turno com quase 70%, elegi meu sucessor, então acredito que deixei aí um legado. E acredito que eu chego agora no Congresso, principalmente, Andréa, depois de ter passado pela presidência da Frente Nacional dos Prefeitos. Eu chego com uma cabeça que é o seguinte: os países que dão certo, eles valorizam a figura local, fortalece o município. Você acabou de falar de Vinhedo aí, né? Eu tenho experiências em Campinas, porque a pessoa ela não mora no estado, ela não mora no país. Então, como é que é o Brasil hoje? Eu falo assim, é igual uma família que ganha R$100, vou usar um número redondo para as pessoas entenderem. Você pega 70 e manda para um parente que mora longe. Pega 25 e manda para outro parente que mora longe. E fica com R$5 para você sustentar a tua família. É o Brasil que o Brasil faz hoje. O que arrecada, manda 70 para Brasília, manda 25 para o governo do estado e 5 fica no município, para cuidar da saúde, da educação, do transporte, da manutenção da cidade. Fica muito difícil. Você tirando meia dúzia de cidades que têm receitas especiais, por causa de royalties, petróleo, uma série de coisas, a maioria dos municípios enfrenta dificuldade. Aumentar imposto não dá, o brasileiro já paga muito imposto. Então, a gente tem que direcionar isso para a coisa certa, né? Que é para a qualidade de vida aonde as pessoas vivem. Então, eu acho que eu chego, primeiro, mais amadurecido, Andréia. E segundo, você vai ficando também assim um pouco mais conhecido, digamos assim, porque tem muitas causas que, quando eu era presidente dos prefeitos, na pandemia, por exemplo, eu lutei demais pela vacina, né? Eu tive lá uma representatividade, o governo federal atrasou algumas compras, né? Falo que por questão de desconhecimento, aquilo que eles alegam, que a Pfizer queria lá que abrisse mão de... Aquilo no poder público é assim. O prefeito, se a enfermeira aplica uma injeção errada no posto de saúde, isso chama-se responsabilidade solidária. A enfermeira vai responder pelo procedimento dela, mas o prefeito também pode ser acionado. Então, o que a Pfizer queria não era nada mais do que já é o regramento jurídico público. Então, eu tentava explicar isso para as pessoas, né? Porque nós poderíamos ter adiantado a vacinação e salvado muitas vidas. Ainda bem que essa pandemia não acabou de tudo, mas está passando. Aí eu acredito também, não há tempo agora para a gente falar sobre isso, mas as crianças, as pessoas com deficiência, os familiares devem ter sofrido mais ainda, né? Porque é um período que ficou muito recluso, que quebra a rotina, né? Para a gente, quebrar a rotina é ruim, e eu já li artigos que a criança com deficiência ela gosta da rotina, né? De saber o que vai acontecer, como é que vai ser e tal. Então, eu acho que eu chego lá, se for da vontade de Deus e o povo votar, né? Com um pouco mais de experiência do que eu tinha há 12 anos atrás. Gente, infelizmente o nosso bate-papo está chegando ao fim. Quero agradecer mais uma vez, Joana, a sua presença aqui, mais uma semana. Andréia, muito obrigada. Foi assim muito enriquecedor para o nosso podcast ter a sua participação aqui hoje. Com certeza, para o eleitor que está em casa também. Eu pude aprender um pouco mais sobre inclusão, tenho certeza que quem está nos assistindo também, e das pessoas enxergarem a importância de ter um representante tanto na Assembleia Legislativa quanto no Congresso Nacional. Obrigado, Ju. Vou deixar a palavra final para a Andréia. E está aqui, olha, Jonas 4000, o primeiro voto é o federal. É bom a gente lembrar sempre isso. As pessoas às vezes chegam, acham que já vão votar para presidente. O presidente é o último voto. Então, federal, 4000 e a nossa amiga Andréia, estadual. Coloca um zero a mais. Coloca um zero a mais. 40000. Assim fica fácil, né, gente? Ninguém precisa nem levar colinha desse jeito. Então, a gente deixou o trabalho fácil para as pessoas decorarem o número. E é muito bom eu saber que eu vou ter um parceiro na Câmara Federal. Muitas pessoas me pedem coisas, porque as pessoas não sabem direito, né, a diferença do estadual para o federal. Então, me pedem coisas que eu sei que é da alçada federal. Eu falo, pode deixar que eu vou ter para quem encaminhar. Fica tranquila, fica tranquilo. E eu também estou tranquila de saber que, né, dando tudo certo, se Deus quiser, eu vou poder contar com o Jonas lá em Brasília. Muito obrigada mais uma vez, Andréia. E a gente se vê semana que vem. Tamo junto. Obrigada.